a gente vai falar sobre pensão. Pensão é um termo genérico que se refere a qualquer renda que deve ser paga periodicamente a alguém, por outra pessoa ou pelo Estado. Existem vários tipos de pensão. Pensão alimentícia, por morte, por invalidez. A própria aposentadoria também é uma forma de pensão. Existe ainda uma opção de investimento conhecida como fundo de pensão. Bastante coisa, né? Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui na nossa casa a advogada especialista em direito familiar, Luana Oliveira. Luana, seja muito bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo nosso. Quando a gente fala de pensão, às vezes as pessoas já falam assim, ih, deu problema, ih, pensão. Sim. Já tem aquela coisa de que parece que é um assunto difícil e que dá problema. Sim. O que a gente pode falar sobre isso? Eu costumo dizer que quem não passou por esse problema vai conhecer alguém que uma hora vai passar, é verdade, né? É mesmo. É importante, Abi, a gente saber conceituar o que é pensão, né? É importante a gente saber o que é pensão. É uma prestação ali que a pessoa, né, mediante comprovar a sua necessidade, né, ela vai receber ali mensalmente para ela ter uma vida digna, né? É importante. Isso é muito legal que você falou, para ela ter uma vida digna. Sim. Ela não está pedindo nada a mais do que ela precisaria, mínimo, né? É o mínimo. Sim. E a gente falou ali que tem vários tipos de pensão. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre isso, porque quando a gente fala em pensão, a gente pensa mais na alimentícia, até mesmo por tudo que a gente vê de notícias, né, de leis. Que você explanasse um pouquinho pra gente. Certo, Abi. Na esfera do direito de família, né, nós temos vários tipos de pensão. Quais que são as mais comuns, tá? A pensão alimentícia entre o genitor e o filho, né, que essa eu acho que o pessoal de casa sabe bastante, conhece bastante. Exato. A pensão alimentícia dos avós, né, os alimentos avoengos também. É uma pensão que, na falta do pai ou da mãe, né, quando a gente tem um menor órfão, ele pode buscar o apoio ali dos pais e dos avós. Dos avós, sim. E também nós temos a pensão da gestante, né? Então ela pode, inclusive, Abi, para o pessoal aí de casa, até uma novidade, né, na legislação. A gestante, ela pode pedir, inclusive, para auxílio, além da gestação ali, né, para ter uma gestação saudável, ela pode pedir as despesas para a doula. Não sei se você conhece a doula. Eu não sabia disso. Sim, a doula, até curso de amamentação, que hoje a gente sabe, né, que a doula ela ajuda tanto na parte ali do parto, dá aquele suporte para a gestante, né? E também na questão da amamentação, né? Então, a gente tem essas pensões no caso da esfera de direito de família. No caso da grávida, por exemplo, isso pode acontecer se ela ficou viúva também? Sim. Ela pode pedir para alguém da família? Como que isso funciona? Sim, ela pode pedir para alguém da família, sim, tá? A pensão alimentícia, você sempre tem que pensar, o pessoal aí de casa sempre tem que pensar nas relações familiares, né? Então, quando eu tenho uma relação de parentesco com alguém, aí eu posso requerer a pensão alimentícia ali para que eu tenha uma vida minimamente digna. Falando dessas pensões que a gente falou primeiro, quem tem direito e até quando tem direito? Sim, a pensão alimentícia no direito de família, quem vai ter direito é alguém que tem relações familiares, tá? Então eu sempre vou contar ali com os meus familiares mediante a comprovação da minha necessidade, tá? Então sempre eu vou buscar o juízo, vou comprovar a minha necessidade e aí o juiz vai fazer a análise de acordo com a possibilidade da pessoa que está ali né, prestando os alimentos e ele vai fixar essa pensão, tá? No âmbito do direito previdenciário, por exemplo, você citou, se alguém falece, né? Sim. E essa pessoa era quem provia ali toda a manutenção daquela família, era o provedor. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que requerer, aí ela pode optar também não pelos familiares, mas pelo Estado. Ela pode buscar, né, se esse falecido era alguém que contribuía para a INSS, ela pode buscar, sim, auxílio na pensão por morte. Interessante, independente se ele tenha sido um funcionário público, por exemplo, ou não. Sim, ou ela do pode. Exército, que seja. Ela pode requerer a pensão por morte. Que interessante isso. Porque qual é o intuito do Estado? Não deixar aquela pessoa sem assistência nenhuma, né? Então, a pensão alimentícia, qual é o objetivo? Não deixar a pessoa sem assistência. Quando a gente fala em pensão alimentícia, a gente tem que se basear em alimentos? Isso é muito bacana você abordar, Abi, porque as pessoas, elas logo ligam a pensão alimentícia, acho que pelo nome, né? Elas tendem a ligar
em alimentos somente. Então, é uma pergunta que eu respondo muito, né? Porque o que compõe aí a base de cálculo da pensão alimentícia? A gente tem que pensar que é tudo que a pessoa precisa para suprir a sua sobrevivência. E como eu disse para você, viver minimamente bem, né? É uma vivência digna. Então, hoje, por exemplo, ninguém vive sem internet, sem uma habitação digna, né? Eu costumo dizer isso, né? Para você sustentar um menor, você precisa ter gás na sua casa, energia elétrica, né? Então, assim... Gasto com escola. Gasto com escola, lazer, né? Então, assim, internet. Tudo isso compõe ali o gasto da pensão alimentícia. Eu até costumo dizer que hoje, para o lazer, a gente vê programas de streaming, né? Uma criança, ela assiste muito desenho, assiste filme, isso é uma opção de lazer, né? Então, a gente pode inserir na base de cálculo até os programas de streaming. E quando você fala base de cálculo, a gente está falando de quanto? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas é sempre 20%, 30% do que eu recebo. E como é que eu vou viver, né? A gente às vezes ouve esse lado. Como que é feita essa base? Sim, isso também é um estigma, né? Eu costumo dizer que é um estigma da sociedade. Muitas pessoas já chegam falando, vai ser 30%. Não, né? O juiz, ele sempre analisa, cada caso é um caso. Então, de forma singular, ele vai analisar ali de acordo com a necessidade da pessoa. Então, muitas vezes, a gente falando de um menor de idade, a gente sabe que as necessidades são presumidas. O menor, ele precisa, né? Mas mesmo assim, é bacana comprovar para o juiz conseguir quantificar, para ele saber quanto que ele vai dar ali, né? Você pega uma pessoa que tem um padrão de vida elevado, vai ser diferente de uma pessoa que tem um padrão de vida menor, né? Então, nunca é um valor certo. Isso é um mito, né? É bom a gente esclarecer para o pessoal de casa aqui que isso é um mito. Então, nesse caso, sempre vai ser analisado ali a necessidade da pessoa e por isso que é importante comprovar, né? Detalhar no que ele gasta, no que a pessoa que está pedindo gasta. Muitas pessoas não colocam trajeto, por exemplo. Hoje em dia, para você, né? Você levar uma criança, ou seja, um idoso, você precisa ali fazer todo o trajeto, né? Isso tem que ser levado em consideração, temos que quantificar para saber mais ou menos uma estimativa mensal de quanto aquela pessoa que está pedindo os alimentos ela gasta. Então, muito bom. É muito importante. É bem amplo, né? É bem amplo. Tem muita Rende coisa, muito assunto. Léo, tem pergunta aí? Tenho sim, Águia. O assunto é bem complexo mesmo, ó. Letícia Maia, de Magé, no Rio de Janeiro, está perguntando. Boa tarde, Santa Receita. Meus pais são separados e moro com minha mãe. Hoje ele tem uma nova família. Eu tenho 20 anos. Posso pedir pensão para ajudar a pagar a minha faculdade? Obrigado. Boa, e aí? Boa. Então, Letícia, respondendo aí a sua pergunta, sim, tá? Você citou um dado muito relevante aqui para nós. Você trouxe que você tem 20 anos, né? Então, é até importante esclarecer que as pessoas às vezes acham que completei a maioridade, não tenho mais pensão. Só até 18, né? Só até 18. E nesse caso, não. Ela ainda depende, ela vai comprovar a dependência financeira, né? Então, até a maioridade civil, Abi, qual é a responsabilidade dos pais? Ela é fundada no dever de sustento. Os pais têm que prover o sustento. Depois dos 18 anos, aí cai naquilo que eu já tinha dito, que é a questão das relações familiares. Um familiar, ele tem que auxiliar o outro. Então, no caso da Letícia, nossa telespectadora, 20 anos ela tem. Ela está fazendo faculdade. Se ela ainda não consegue sobreviver sozinha, às vezes tem um estágio, tem um trabalho, mas ganha muito pouco ainda, não consegue prover o próprio sustento, ela vai recorrer aos pais. Se os pais não puderem, ela pode recorrer aos tios, aos avós, tá? Sempre deixando claro, ela tem que comprovar ali a impossibilidade do pai de prover ali o sustento dela, né? De auxiliar. Muito bom. Tem mais perguntinhas? Temos mais uma. Ana Rodrigues, Curvelo, Minas Gerais. Oi, pessoal, tudo bem? Que programa incrível hoje. Obrigado, Ana. Doutora, boa tarde. Eu e o pai do meu filho nos damos muito bem. Chegamos a um acordo sobre pensão. E por enquanto está tudo fluindo bem. Há necessidade de procurar um advogado para formalizar o acordo? E aí, doutora? O que você acha, Abi? Eu acho que tem que ter um papelzinho aí, não tem? Com certeza, tem, com certeza. Né? Isso é uma situação muito corriqueira, a gente vê acontecendo e muitas pessoas sofrendo as consequências disso. Eu sempre costumo dizer, Abi, que na vida a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente não pode contar, se basear só no hoje, né? A gente não pode só se basear no que está acontecendo, igual ela mencionou, né? Hoje nós temos um relacionamento amigável, ótimo, tá funcionando, mas a gente
gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, se amanhã ele deixa de pagar essa pensão, como ela vai exigir? Ela não vai ter meios para conseguir exigir, né? Então, um alerta para todo mundo que está assistindo é que sempre que tem essa situação, procura um advogado, formaliza um documento. Esse documento ele tem que ser homologado em juízo, principalmente quando envolve menor de idade, né? Então, procure um advogado, faça esse documento, porque caso ocorra o inadimplemento, você vai conseguir exigir ali o pagamento, não vai ficar na mão, né? Não vai ficar na mão. Isso a gente costuma muito falar do lado paterno, mas isso também é das mães, do lado materno também, não é? Sim, ocorre também. A gente fala em genitores, é porque comumente a gente tem mais situações de pais, mas a guarda estando com o pai, né? Aí ele pode, claro, ele vai precisar. O que o juiz tem entendido e a lei, né? Ela prevê, o dever de sustento é dos dois. Mas, óbvio, aquele genitor que mora com a criança, presume-se que ele tem ali mais gastos, ele já, né, arca com as despesas. Então, ele pode, sim, se a guarda está com o pai, ele pode requerer da mãe, tá? O que a gente tem visto bastante, até essa semana, né, tem falado bastante de um ator que chegou a ser preso por causa de pensão alimentícia. E aí ele declara que, naquela época, ele poderia, né, dar aquele valor X para as filhas. E depois de um longo tempo, ele já não podia mais, porque ele já não recebia aquela quantia. Quando isso acontece, o que o pai ou a mãe devem fazer? Eles têm que comunicar, não tem, doutora? Sim, eu acho que você, nessa situação, você acaba pagando por ser inerte, né? Então, se a sua situação mudou, você tem que correr, né, procurar um advogado, entrar com uma ação e comprovar para o juiz, né? Porque os alimentos, como eu disse, a pensão ela é fixada baseado na necessidade da pessoa e na possibilidade. Se a minha possibilidade diminuiu, eu não posso ficar inerte. Eu tenho que procurar, né, a justiça para rever a minha situação, comprovar. Acontece muito, pais que tinham um determinado emprego, ganhavam, né, tinham um padrão de vida elevado e de repente esse padrão, a gente viu na pandemia. Na pandemia aconteceu muito isso. Na pandemia aconteceu muito isso. Então, aquela situação mudou, restaurantes fecharam, né? Então, um pai que tinha um faturamento altíssimo, hoje ele não tem mais, porque muitos restaurantes fecharam, empresas fecharam, então ele tem que correr para a justiça, comprovar isso, essa situação e não ficar inerte para que esse percentual, esse valor seja revisto, tá? E até aproveitando, Abi, se a gente já comentou aqui da telespectadora, né, dos 20 anos, se esse pai, ele paga a pensão alimentícia e aí fez 18, o que muita gente faz é parar de pagar. E não pode. Não pode parar de pagar, porque senão você corre o risco de sofrer aí uma cobrança desses alimentos. Tem que procurar a justiça também para pedir a exoneração. O que é exoneração? Me tira dessa responsabilidade. Né? Porque meu filho não está estudando ou não vai estudar. E caso ele não estude, sei lá, dos 18 até os 20, ok. Mas se dos 20 em diante ele for para uma faculdade e solicitar, pode de novo fazer esse pedido. Sim, pode fazer esse pedido. Sempre, o que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de pensão alimentícia? Sempre a necessidade. A necessidade de quem? O que eu vejo muito acontecer também, não é muito falado, é a questão do idoso, né? Isso que eu ia te perguntar agora. Como que funciona? O idoso, por exemplo, a gente vê famílias grandes, às vezes, ou famílias até menores, mas aquele idoso, eu falo que é a melhor idade, não é a terceira idade. Melhor idade. Chegaram na melhor idade e aí acaba passando por problemas, né, financeiros, e aí como é que ele vai fazer? Então, às vezes, é muito comum um filho parar tudo e dedicar um tempo ali para cuidar daquele idoso. Ele pode pedir a pensão para os demais irmãos, para os parentes, para que ele possa dar uma vida digna para esse idoso que está na melhor idade, entendeu? Então, esse idoso também ele pode pedir a pensão alimentícia para os filhos, inverte os papéis. Que legal, ele pode pedir para os filhos ou pode pedir para algum parente, ou de repente, se está viúva, por exemplo, também pode recorrer à família do esposo. Sim, pode. E não só aqui, a gente falou bastante sobre parentesco, mas eu queria frisar que o parentesco não é só sanguíneo. Tá? Não, pode ser o socioafetivo também. Então, isso é muito bacana. O socioafetivo, eu não sei se você já se deparou com essa situação, mas eu me deparo muito, né? Aquele senhor ou aquela senhora, aquela pessoa que cria alguém como se fosse filho. Sim. Né? Então, paga os estudos, enfim, cria como se fosse filho mesmo, né? Mas não tem um parentesco sanguíneo. Então, essa pessoa, ela pode buscar a justiça para reconhecer esse parentesco socioafetivo. E é muito lindo isso no direito de família, porque esse parentesco, ele se cria pelos laços afetivos. Eu acho linda essa... acho lindo. E aí, nesse caso, ele pode, se precisando, pode pedir alimentos para esse
parente socioafetivo. Que interessante, gostei. Léo, tem mais perguntas aí? Temos mais uma pergunta da Gil. Boa tarde, gostaria de saber como fica a pensão em caso de guarda compartilhada. E guarda compartilhada é uma dúvida também que gera muito, né? As pessoas às vezes confundem um pouco, né, doutora? Eu queria perguntar também para a doutora a respeito, por exemplo, se a mãe ela tem um poder aquisitivo maior que o pai, se ela pode abrir mão da pensão para os filhos, por exemplo. Boa. Certo, vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho da guarda compartilhada, eu já respondo a pergunta do Léo. A guarda compartilhada, muitas pessoas, assim, muito oportuno esclarecer, porque muitas pessoas têm em mente, assim, a criança vai ficar 15 dias comigo, 15 dias com você. Isso é regime de convivência, não tem a ver com a guarda compartilhada, né? A gente vê os tribunais incentivando a guarda compartilhada, porque nessa guarda, os pais, eles decidem em conjunto, não coisas supérfluas, mas coisas essenciais para aquela criança, né? Então, a gente tem qual escola vai estudar, qual médico, né, tá passando por uma doença, alguma comorbidade, qual médico, eles vão decidir em conjunto. Então, nesse tipo de guarda, a gente sempre costuma fixar uma residência. Eu até digo que a criança, ela precisa ter um lar referencial, né? Onde é a sua casa? Perguntando para a criança, minha casa ela precisa ter essa referência. Então, nesse tipo de guarda, a gente faz a fixação do lar referencial e aí o pai ou a mãe que não ficou com o lar de referência, ele presta a guarda compartilhada, tá? E a pensão também. Perdão, a pensão alimentícia, ele presta, sim. Ah, que interessante isso. E aí, esse caso da pergunta do Léo, é possível a mãe falar, não quero? Não é possível porque os alimentos são irrenunciáveis, né? Então, é uma característica muito forte da pensão alimentícia. Eu até costumo dizer para mães, sabe, mães que falam assim, eu não quero que vai me dar muita dor de cabeça. Eu não vou nem atrás disso. Eu não vou mais atrás disso porque eu vou, nossa, vai me dar muita dor de cabeça. E amanhã ou depois o seu filho pode perguntar, poxa mãe, eu poderia ter uma vida melhor, né? Eu poderia ter feito uma natação, um curso, por que você não lutou ali por mim? Porque eu não podia lutar. A mãe, ela é representante legal, né? Então, os alimentos, eles são irrenunciáveis. Nesse caso, que o Léo mencionou, provavelmente o juiz vai fazer uma equiparação. Essa mãe, ela tem maior poder aquisitivo. Ele vai ver a proporcionalidade. E aí vai fixar uma pensão de acordo com o potencial contributivo desse pai, né? Muito bom. Adorei, isso é muito didático, é fácil da gente entender. Por favor, seja bem-vindo à nossa casa para a gente falar mais sobre isso, porque tem bastante pergunta, viu? Muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Eu adorei, foi uma honra passar a tarde aqui com vocês. Que gostoso. Você de casa, ó, se ficou com alguma dúvida, faz o seguinte, manda para ela responde para você e a gente volta a falar mais sobre esse assunto. Se você gostou também, comenta com a gente lá no Instagram, tá? @advdeadvogada.luanaoliveira é o Instagram e tem também o site, que é advocacialuanaoliveira.com.br. Um beijo pra você, muito obrigada, viu, doutora? Foi um prazer, viu? Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Muito bom, esclarecedor, né, Léo? Muito, né, Abi? Mas é um assunto que precisa ser mais esclarecido ainda, porque são tantas dúvidas, né, que aparecem.